Boa tarde a todos. Meu nome é Yuri Moura, sou trabalhador do GEPEC. Estou aqui para dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de forma sequencial. Hoje vamos iniciar o capítulo 18, o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Vamos fazer uma leitura prévia, uma leitura breve, e depois faremos as interpretações vinculadas ao texto. Inicialmente, vamos fazer a nossa oração, pedindo a Deus e aos amigos espíritos que nos dê lucidez, nos proteja, que abençoe o nosso trabalho, nossa vida, a vida dos nossos familiares, que possam estar conosco, trazendo, nos intuindo um pouco de informação que possa ampliar as nossas consciências, no sentido do despertar para o que somos verdadeiramente. Espíritos imortais vivenciando uma experiência carnal. Amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas e aqui neste momento abençoando esta tarefa. Que assim seja. Bem, vamos fazer a leitura agora do capítulo 19. Eu vou fazer uma leitura rápida para que a gente possa juntos trabalharmos nesse assunto, tá? O poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que nós não podemos outros? Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Esse trecho está em Mateus, versículo 17, capítulo 17, versículo de 14 a 20. Dando seguimento. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna um homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer porque não acredita que possa vencer. Ao final desse parágrafo, podemos analisar que ele falou aqui, basicamente, da fé verdadeira e da fé vacilante. E no versículo que lemos a respeito do poder da fé em Mateus, podemos analisar a fé verdadeira de Jesus e a fé vacilante dos apóstolos. Neste caso, se a gente tivesse que se inserir em algum contexto dentro desses dois cenários, qual é esse cenário que nós nos colocaríamos? No cenário de Jesus ou no cenário dos apóstolos? É no cenário dos apóstolos, porque a nossa fé ela é muito vacilante. A nossa fé ela necessita de que possamos rever a nossa relação com Deus. A fé ela não é simplesmente resumir em acreditar em algo, né? A crença em si
ela tem a ver com a entrega. A fé tem a ver com a entrega que nós possibilitamos a Deus das nossas questões, da nossa vida, daquilo que nos aflige, das perturbações, para que a gente possa seguir o fluxo da vida acreditando que o Pai está no comando. Então a nossa fé, ela precisa ser rebuscada no sentido da nossa relação com Deus. Como anda a sua relação com Deus, a minha relação com Deus? Como anda esta relação? Porque toda relação ela necessita de ter confiança. Ela necessita de diálogo. É um Pai que nos criou, que nos mantém, que mantém a vida e que nos traz todos os instrumentos que possibilitamos nos tornar melhores. Então, a nossa capacidade de entender o que é fé, ela é basicamente um atributo do nosso espírito. Porque a fé, ela não é palpável. A fé, ela é algo que é como se fosse um sol. E nós não podemos tocar o sol. Nós temos que desenvolver a nossa fé, acima de tudo, pela entrega, pela confiança que nós temos no Criador. Quando nós começamos a entender o mecanismo que funciona a vida, das leis que regem a nossa existência, a compreensão de como as coisas funcionam, o que somos, não somos este corpo que habitamos, e sim o espírito que habita este corpo. Este entendimento faz com que nós, aos poucos, vamos quebrando a nossa rigidez, vamos quebrando o nosso desejo de ter controle. Porque o grande desafio do ser humano, acima de tudo, é entender que existe uma instância superior a ele, que ele não detém poder e controle sobre sua vida. Mas nós lutamos. A gente pode até ver pelo verbo dizer que nós entregamos a nossa vida a Deus, mas sempre que nós podemos, nós tomamos de volta e diz assim a ele: espera mais um pouco, que ainda não tenho uma fé suficiente para poder entregar totalmente a minha vida a ti. Então, esse parágrafo fala da fé vacilante e da fé verdadeira e traz o exemplo que nós lemos no versículo 17 de Mateus, mostrando a fé verdadeira, que é a fé do mestre, e a fé dos discípulos, que era uma fé vacilante, que por isso que não conseguiu curar o menino doente. Noutra acepção, entendendo-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como noutro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. Então a fé, aqui no parágrafo, ela traz como se fosse uma ferramenta que nós temos, onde nós podemos adquirir, empoderar a nossa vontade, empoderar os nossos anseios, empoderar aquilo que se almeja. Dando seguimento. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Mas de onde é que vem esta calma?
A calma vem da certeza. E a certeza nós adquirimos com a fortaleza que a tribulação nos provoca. Quando nós passamos pelas noites escuras da alma, a dor, a bendita dor, traz a nós fortaleza. A fortaleza nos dá a certeza, a confiança, para que nós possamos seguir. A calma vem dessa certeza, dessa relação estabelecida com o divino que existe em nós, dessa relação que muitas vezes está enfraquecida pela nossa vida, pela nossa rotina, vinculada somente às coisas materiais. Nós temos, na verdade, dois alicerces que compõem a nossa vida, o alicerce material e o alicerce espiritual. A quem nós vamos nutrir mais? Podemos nutrir os dois com equilíbrio, mas na maioria das vezes nós nutrimos mais o alicerce material em detrimento do nosso alicerce espiritual, do nosso ser, que compõe a nossa existência verdadeira. Como nutrimos mais o alicerce material, muitas vezes existe um hiato, um vazio. Aí as pessoas dizem assim, eu estou sentindo um vazio existencial. Por quê? Porque nutrem mais o seu lado material, da vida, das coisas que são palpáveis. Não se alimenta de leituras edificantes, de buscar um meio de conexão com o alto. E aí cria-se uma diferença da nutrição que nós damos demais a um alicerce e não a outro. E aí causa esse vazio existencial. E os psicólogos estão cheios, buscando preencher, através de terapias que são realmente muito eficientes. Mas nós temos um vazio existencial do tamanho de Deus dentro de nós. Nós precisamos preencher com Deus, nutrindo essa relação para que a nossa fé seja robusta, verdadeira, como disse aqui no livro. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A presunção é você acreditar em seu poder maior do que essa instância superior. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que é simples instrumento da vontade divina, nada pode ser sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que eles são infligidos. Nós não podemos misturar a presunção, é você ter a confiança em si próprio, mas é desvinculada de Deus. Eu tenho uma presunção que vou conseguir algo, mas não preciso de ajuda de ninguém porque eu me basto. Eu consigo porque eu tenho fortaleza suficiente para poder conseguir aquilo que eu almejo. E a fé verdadeira, ela caminha com a humildade do reconhecimento de nossas limitações. Reconhecimento daquilo que no momento apresentamos. Vivemos um processo difícil de evolução, a lei do progresso, ativando em nossas existências muitas vezes o sofrimento para que possamos amadurecer, sair desse estado selvagem, infantil, imaturo, para um estágio mais maduro, um estágio onde a nossa relação com a divindade que existe em nós seja mais íntima, seja mais verdadeira e fiel. E por isso que nós buscamos desenvolver a fé vinculada à humildade, porque a humildade ela vai nos dar esse caráter de reconhecimento do poder superior. E que quando nos voltamos para esse poder superior e que temos a calma e a tranquilidade de entender esse mecanismo, nos traz paz e confiança. Não somos omissos. Nós vamos continuar tentando, mas não com desespero, não com presunção,
e sim vinculados a essa essência divina que existe dentro de nós. Para finalizar, o último parágrafo diz: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhes as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal, junto à ardente fé, pode só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não curastes, foi porque não tinhas fé. Obviamente que quando vamos trabalhar com o invisível, nós não temos cientificamente comprovações. Por isso que as pessoas dizem assim: o passe adianta, o tratamento espiritual adianta. Você tem que vivenciar. E aqueles que estão do lado, que praticam o passe, o tratamento espiritual, eles só podem se alimentar pela fé e pela crença de que está amparado e que está sendo ajudado, trabalhando simultaneamente com o plano espiritual. Então a fé, acima de tudo, é a confiança de que o Pai que nos criou está sempre ao nosso lado, está sempre buscando nos orientar. Deus, ele nos atende constantemente. A questão é que nós aceitamos o não. Quando nós pedimos determinada coisa e ele vê que aquilo não será bom para a gente, e a gente fica que nem criança batendo o pé querendo, e ele diz não, nós aceitamos. Ele está sempre nos atendendo constantemente, mas que nós temos que ter a atenção necessária, o discernimento devido para poder entendermos que aquele não momentâneo é um sim para a nossa paz. E aí é que temos que estabelecer a confiança e a relação de afinidade, de plena entrega, para que a gente possa entender que muitas vezes o que queremos não está ao nosso alcance, porque não é o momento adequado para que aquilo aconteça. Porque quando temos a confiança na sabedoria divina, na sabedoria que nos guia na vida, na justiça divina, nós nos aquietamos e esperamos em Cristo, em Deus, conseguimos os êxitos, nem sempre materiais, mas os êxitos espirituais, que são necessários para o nosso pleno desenvolvimento, porque estamos destinados à felicidade. Então eu espero ter contribuído um pouco com essas reflexões, para que possamos pensar a respeito de nossa vida, da nossa relação com Deus, como anda essa relação com o divino que existe em nós, essa essência sagrada que fomos criados, que permanece em nós. Então vamos pensar com carinho, com afeto, que acima de nós existem forças maiores que conduzem a vida com perfeição e maestria. Então agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui hoje, fazendo essas breves reflexões, e vamos fazer a nossa oração final, desejando a todos um excelente resto de domingo. Amado Senhor Jesus, diante da nossa pequenez, das nossas limitações, glorificamos a Ti. Como Pai Criador e mantenedor da vida, nos abençoa, Senhor, amplia nossas consciências com a luz do Teu amor, toca os nossos corações rígidos, toca os nossos corações, retirando de nós as ervas daninhas da nossa alma, que são a inveja, o orgulho, a presunção. Nos ilumina a nós e a todos aqueles que necessitam da Tua luz, do Teu caminho, para que possamos renovar nossas esperanças, renovar o nosso ânimo e a nossa vontade de viver. Que a luz de Deus fique com todos nós, senhores. Tenham uma boa tarde.